Abençoe a vida do pastor, para que a palavra possa entrar em nossos corações. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por este momento. É o momento que vamos ouvir a Tua palavra, Senhor. É o momento que vamos aprender mais de Ti, ó Pai. Pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo guie a vida do nosso pastor, que seja a boca do Espírito Santo neste momento, que traga a palavra de conforto aos nossos corações e fortalecer cada vez mais a nossa fé. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Irmãos, podem sentar. Amém. Glória a Deus. Eu pedi para os irmãos gravarem essa palavra. A gente vai estar compartilhando, até porque a gente está esse período de carnaval, né? Alguns irmãos foram viajar, certo? A gente está sentindo falta de alguns irmãos que estão viajando, né? Nesse período. E eu queria que todos ouvissem, tanto os que estão aqui quanto os que estão viajando, ouvissem essa palavra. Então eu pedi para os irmãos gravarem para compartilhar com os irmãos. Amém? Estou muito feliz de conhecer aqui o namorado da Jaira, o Alisson. Gostei muito dele. Menino precioso, um coração muito precioso. Irmãos, Deus é bom, né, irmãos? Amém? E ele está namorando com a preciosidade da comunidade Esperança, que é a Jaira, né, gente? Todos aqui amam a Jaira, não é verdade, irmãos? Amém? E estamos felizes mesmo. Mateus 12, versículo 25. Até esse momento, o que acontece é o seguinte: Jesus tinha curado o endemoniado, e os fariseus começaram a blasfemar, dizendo que ele curava aquele demônio, né, pelo poder de Beelzebul, pelo poder de Satanás, pelo poder de outro demônio. E Jesus argumenta com eles, né, aqui, e diz o seguinte, olha, versículo 25. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Repita comigo isso. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Certo? O que é que está acontecendo no mundo? O que é que a gente está vendo acontecer? O que é que surpreendeu vocês essa semana? Eu vou contar para vocês. Estava dormindo, estou com os irmãos sabem, estou trabalhando com mercado financeiro, né? Alguns irmãos sabem aqui. E eu estou aprendendo ainda, num processo de aprendizado grande. E eu estava lá, fui dormir, coloquei meu alvo lá em cima, né? Eu acredito que essa semana eu vou alcançar esse alvo aqui. Eu estava mexendo com um câmbio. Irmãos, de repente, do dia para a noite, eu acordo de manhã cedo, quando eu vou olhar, o que eu esperava em uma semana aconteceu em um dia, porque imediatamente a paridade do ouro e o dólar subiu gigantesca, assim, subiu violentamente. O que foi que houve? O que foi que aconteceu? Aí eu fui para os jornais, para a internet, para descobrir o que tinha acontecido. Eu descobri que a Rússia invadiu a Ucrânia. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente está vivendo um tempo que você pode pensar assim, não, mas isso não vai afetar a gente aqui. Você pode pensar, porque está muito longe, é Rússia e Ucrânia, lá embaixo. Mas pode afetar diretamente as nossas vidas. E a gente tem que estar preparado para o que Deus quer nos ensinar. Amém? A começar, vejam só, a gente tem tempos difíceis, irmãos. Está tudo interligado no mundo. Então, você mexe com a Rússia lá, a Rússia, ela envia para nós os fertilizantes. Os fertilizantes adubam a terra dos solos brasileiros. O Brasil é o celeiro do mundo. Vocês estão entendendo? Uma coisa está ligada à outra. Aí daqui a pouco a carne está mais cara, mas por quê? Por causa da guerra na Ucrânia.
Parece que não acontece nada. E pode ficar pior, viu, irmãos? Se de repente mexem aí com o país da OTAN e de repente começa uma guerra mundial, a China invade Taiwan, e aí a gente vai entrar numa nova era de problemas e situações. Mas nada acontece por acaso. Jesus já falou que ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras. A gente não tem que ser pego de surpresa. O que interessa é que entre nós não pode haver guerra. Quem diz amém? Amém. Entre nós não. Deus quer fazer algo com a gente aqui. Porque olha o que está acontecendo com o Ocidente. Como é que se configura uma guerra moderna? Uma guerra moderna é um pouco diferente das guerras antigas, né? De espadas, ou até de bombas. Uma guerra moderna começa muito antes, com o inimigo tentando modificar o seu terreno, a sua própria terra, com o inimigo invadindo a sua realidade e modificando ela, destruindo ela por dentro. É assim que começam as guerras modernas. O que é que aconteceu com a Ucrânia? O que é que tem acontecido com os Estados Unidos? Existe um enfraquecimento dessas nações a partir de dentro. Vou dar um exemplo. Os Estados Unidos era uma nação que batia no peito e se orgulhava do seu patriotismo. Era uma nação que levantava aquela bandeira bonita que eles têm, né? E tinha orgulho disso. Era uma nação que se gabava de ser uma nação unida, né? Na verdade, queridos, o inimigo entrou ali nos Estados Unidos e eles nem perceberam. Vejam só, grandes corporações norte-americanas foram vendidas para organizações estrangeiras. Mais precisamente de países do Oriente, como China. O cinema norte-americano, que é quem molda a cultura norte-americana e mundial, ele praticamente é vendido para essas corporações. O discurso tem que ser alinhado com aquilo que eles programarem. E essas corporações, elas recorrem a quem? Vocês estão entendendo? Quem é que está acima, manipulando tudo? Gente, existe uma tendência das nações se enfraquecerem cada vez mais. De lançarem o povo contra o próprio povo. Uns contra os outros. De haver uma polarização da sociedade, que é o que aconteceu nos Estados Unidos. Com esse discurso de nós contra eles, com um discurso aparentemente defendendo minorias, quando isso não é verdade, que na verdade é colocar uns contra os outros, com o propósito de derrubar o nacionalismo, as crenças de um povo. O Ocidente tinha uma razão de ser. Vejam só, o Ocidente, quando eu falo Ocidente, eu falo dos países americanos, europeus, certo? Que vêm de uma cultura, aderiram à filosofia greco-romana, mas também o conjunto de moral e ética cristão. E é objetivo de algumas organizações supranacionais, é objetivo deles destruir todo esse conjunto que moldou o Ocidente. É objetivo deles minar as nações por dentro e destruir as crenças, os valores, os costumes de um povo, com as chamadas revoluções. Eles querem enfraquecer as nações por meio de ONGs, com ideologias perversas, irmãos. O que é que aconteceu com a Colômbia agora, irmãos? Esses dias agora, essa semana, vocês estão acompanhando? A Colômbia, mulheres vestidas de verde, saíram às ruas vibrando porque
O STF da Colômbia, os juristas, os juízes da Colômbia definiram, a Suprema Corte definiu que o aborto agora é legal. Até que semana, quem sabe dizer? Até que semana? Até 6 meses, irmãos. Um bebê de 6 meses não é um ser humano. Aí vejam que contradição. Existe uma proteção das árvores, mas o ser humano pode jogar fora. Com 6 meses não é ser humano, não. Vocês estão entendendo a contradição? Estão acabando com as nações. Estão destruindo, estão oferecendo sacrifícios humanos. Ou você acha que essa questão do aborto não é outra coisa? Então vejam só. Por que eles fazem isso? Para colocar uns contra os outros. Para que as nações percam referência, moralidade. Para que as nações não tenham força. Não tenham identidade. Estão enfraquecendo de propósito. Destruindo os valores. Por quê? Porque o inimigo fraco, dividido dentro da sua própria casa, não vai resistir um ataque externo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O diabo age de uma forma muito semelhante, tá, gente? A gente tem uma guerra imensa para vencer. Nós, como igreja aqui, Silvânia. A gente tem uma guerra imensa para vencer, Elias. A gente tem um reino que tem que ser estabelecido. Deus nos chamou, Jesus nos chamou para sermos embaixadores desse reino. A gente tem, vejam só, um propósito para ser alcançado. Qual é o propósito eterno de Deus? Uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a sua glória. E a gente tem almas para ganhar. A gente tem tanta coisa para fazer nessa cidade. Quem diz amém, queridos? Amém. Tantas almas para ganhar, tanta coisa para fazer, mas ao invés disso, ao invés de almas estarem sendo ganhas, ao invés de pessoas estarem sendo libertas, o tempo vai passando e ao invés de crescermos, diminuímos. O que é que está acontecendo? Onde é que começamos a perder a batalha? A gente tem uma missão a cumprir. Um propósito a alcançar. Almas a ganhar, a libertar. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A vitória é nossa, quem diz amém? Amém. Só que, o que acontece para a gente se acovardar? O diabo começa a operar, aqui dentro. Aqui dentro. Começa assim, aqui dentro da sua cabecinha. O inimigo começa a plantar sementes. Sementes venenosas. Ervas daninhas do mal na sua mente. No seu coração. A palavra que antes estava ali, vejam só, irmãos, a palavra, a visão, o propósito que antes estava ali no coração, começa a ser contaminado com algum tipo de erva daninha plantada por Satanás. E o que era apenas você ou eu, o indivíduo, vai contaminando e outras pessoas vão se envolvendo. E o adversário enfraquece por dentro da igreja. A ameaça não vem tanto de fora, não. Talvez, irmãos, se a ameaça viesse de fora, a gente estivesse melhor. Talvez se a gente tivesse aqui uma perseguição, tiroteio contra cristãos. Júnior? Bom te ver, Júnior. Tiroteio contra cristãos, briga, perseguição contra todo aquele que crê em Jesus. Talvez, se a luta viesse mais de fora, talvez estivéssemos mais unidos. O inimigo vai querer dividir a gente aqui, tá? Essa igreja aqui. Na verdade, ele vem querendo dividir faz tempo. Ele vai querer colocar uns contra os outros. Ele vai querer, de alguma forma, levantar
um grupo contra outro grupo. Um irmão contra um irmão. Uma irmã contra outra irmã. Um jovem contra outro jovem. Porque minando de dentro, a gente não vai ter força para ganhar almas. A gente não vai ter força para cumprir o propósito. Quando ele começa a agir dentro, a gente não tem força para estabelecer o reino, o projeto de Deus na cidade. As nossas forças estão sendo minadas. Porque coisas estão acontecendo dentro das nossas estruturas. Quando eu falo estrutura, eu não falo esse prédio. Eu falo essa família. E a gente precisa se corrigir. Quem diz amém? A divisão, antes de tudo, a divisão é uma confusão da linguagem, tá? Preste muita atenção no que eu vou falar. Repita comigo. A divisão é uma confusão da linguagem. Como é que aconteceu em Babel? Eles falavam todos uma só linguagem. Mas o propósito deles era terrível. Eles queriam se elevar ao trono de Deus. Queriam ser maiores do que Deus. Era o mesmo propósito. Eles queriam ser grandes na terra. O mesmo propósito de Satanás. E aí, Deus olha para aqueles homens obstinados e corajosos. E Deus olha para eles ali no Gênesis, ele olha para aquele povo. E Deus mesmo diz assim, olha, vejam, eles são um só. Não há o que fazer, não há como impedi-los. Em qualquer propósito que eles estabeleçam, porque eles são um só. Desçamos e confundamos a sua linguagem. Deus vem e plif, toca na boca de cada um e de repente um começa a falar I don't speak English. Aí um falou uma língua, outro falou outra língua, outro falou outra língua. E começou aquela confusão. E aquele povo, que antes era um só, que tinha uma só palavra, que tinha um só projeto, que tinha uma só proposta, que tinha uma só mentalidade, que tinha uma só realização. Aquele povo começou a falar diferente. E um começou a falar diferente do outro. E não tinha mais harmonia. Porque um falava numa língua, o outro falava noutra língua, o outro falava noutra língua, o outro falava noutra língua. E aquele povo parou de construir a torre. Desceram e cada um foi procurar a sua bolha. Irmãos, esse é o princípio da divisão. É uma confusão na linguagem. É uma confusão na comunicação. Vamos ler 1 Coríntios. Vamos ler atenciosamente. Irmãos, eu vou fazer um passeio com vocês aqui em Coríntios. Certo? Vocês vão ver uma igreja cheia de problema com relação à divisão. Quase todos os capítulos aqui de Coríntios falam de divisão. Paulo está querendo corrigir uma igreja que estava sofrendo com um grave problema de contenda, de divisões. Vamos começar com o capítulo 1 de Corinto, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Faleis todos a mesma coisa. Concordem no que falam. E tem mais, não é só o que falam. Sejam inteiramente unidos. Como é que diz aí? Que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer.
Ah, mas isso é muito difícil, Saulo, isso é utopia. Queridos, é a vontade de Deus, está estabelecida. Quem diz amém? O desejo de Deus é que a gente fale uma só coisa aqui. Não só isso, tem a mesma forma de pensar. Já imaginou todos aqui com a mesma forma de pensar? Parece utopia, mas é a vontade de Deus. Isso acontece quando a gente se submete ao Senhor. Porque quando a gente se submete ao Senhor, a gente tem a mente de Cristo. Vejam só, pensem a mesma coisa. Sejam inteiramente unidos, na mesma disposição mental, no mesmo parecer, na mesma decisão. Pois a vosso respeito, meus irmãos, eu fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Os irmãos da casa de Cloe chegaram lá para Paulo. Não são fofoqueiros não, meu irmão. Eles não são fofoqueiros não. Porque os irmãos da casa de Cloe tinham um objetivo. Eles queriam ajudar aquela igreja que estava sofrendo com divisões e muitas. Paulo elenca pelo menos 4 divisões que havia ali dentro da igreja. Os irmãos foram lá para Paulo e disseram: Paulo, o negócio lá está esquisito. É um falando uma coisa, outro grupo falando outra coisa, o outro grupo fala outra coisa e o outro grupo ainda fala outra coisa. Eles ficam entre eles se degladiando. Há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Tinha 4 grupos aqui. Uns que se diziam de Paulo, vejam só. Ah, mas a gente está indo na linha de Paulo. Aí outro grupo dizia: ah, não, mas a gente está indo e concordando com Pedro. Aí tinha outro grupo que dizia: não, mas peraí. A gente aqui concorda com Apolo. E já vinha outro grupo e dizia: ah, mas vocês todos aí são inferiores, porque a gente aqui concorda com Cristo. Tinha os de Cristo também. E Paulo olhava para toda aquela bagunça que estava ali e olhava: meu Deus, olha o que a gente está tendo que administrar. Paulo olhava para aquela situação, batia a mão na cabeça e dizia: crianças, são infantis. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como pessoas espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Eu dei a vocês leite para vocês beberem, não dei alimento sólido, porque ainda vocês não podiam suportá-lo. Nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andas segundo o homem? Porque quando alguém diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, Pedro, né? Ou de Cristo, não interessa. Não é evidente que vocês andam segundo os homens? Quem é Paulo? Quem é Apolo? São servos pelo meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento ele veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então olha só, Paulo aqui confronta os irmãos em 1 Coríntios 3, já lemos 1 Coríntios 1, agora 1 Coríntios 3, e diz: vocês são carnais. Quando a gente começa a agir com essa animosidade, esse falar diferente que a gente leu aqui em 1 Coríntios, quando a gente não fala a mesma coisa, a gente fala diferente. Ah, mas eu sou assim. Ah, mas eu sou assado. Ah, mas você é assim. Irmãos, é natural que a gente tenha diferenças entre nós. É natural que a gente tenha, preste atenção, pensamentos diferentes entre nós. Porque nós somos, cada cabecinha é um mundo. Só que aqui, na igreja, a gente tem uma cabeça e uma mente, que é Cristo. E todas as cabecinhas têm que estar sujeitas à mente de Cristo. Quem diz amém? Amém. Então, olhando pelo corpo, eu não tenho direito de ter a primazia do pensamento. Porque a primazia do pensamento não é minha. A primazia do pensamento é do Cristo.
é do cabeça. No corpo de Cristo, a mente é a de Cristo. Então vejam só, queridos, irmãos, existem assuntos e temas que, lamentavelmente, às vezes nós mesmos se perdem no meio do caminho. E a gente vai dando importância a coisas pequenas, e aquilo que é importante, a gente vai esquecendo. Porque o inimigo quer que a gente fique em discussões intermináveis sobre temas que não vão trazer produtividade para nós, que não vão trazer objetividade em alcançar as almas, temas que não vão fazer com que a gente está lá discutindo quantos pregos tinha na cruz, ou quantas estacas tinha na Arca de Noé, ou quantos anjos tinha no céu. Irmãos, quando na verdade tem almas que estão morrendo sem Jesus. Tem pessoas precisando de nós, de um conselho, de um abraço, de um carinho, de uma palavra, de um fortalecimento, e a gente se embrenha em questões. E Deus quer nos ensinar e nos instruir a sair dessas questões, a nos apegar ao que é central, ao propósito eterno de Deus, a focar nisso aí. E o que for improdutivo ou não trouxer para a gente harmonia e unidade, abandonar. Quem diz amém? Um falar diferente denota algumas coisas. Primeira, quando a gente começa a falar diferente, a agir de forma diferente uns dos outros, e a gente não se arrepende disso, isso denota a nossa falta de disposição em renunciar uns pelos outros. A gente não está tão disposto a renunciar uns pelos outros, porque as ideias estão acima das pessoas. O conhecimento está acima do amor. Essas divisões denotam que a gente não tem se comunicado bem uns com os outros. E a gente não tem se comunicado bem, primeiro, porque não estamos juntos. Simples. Ou vocês acham que estar juntos é vir para essa reunião? Isso aqui é uma reunião da igreja. Mas a igreja não é essa reunião. A igreja são pessoas, relacionamentos, vínculos, irmãos que interagem uns com os outros, que vivem em função de Cristo e uns dos outros. Aí sim é a igreja. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Ah, mas está dizendo isso aqui na igreja? Queridos, entendam. Eu acho que eu usei uma expressão não muito boa. Isso aqui, só isso aqui, agora sim, só isso aqui não é igreja. É isso que eu queria dizer. Não. Reunião faz parte, mas não é. Igreja é uma família. E você não escolheu sua família, você simplesmente tem. Eu vou dizer uma coisa para você. Na sua família, você tem problemas? Com seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã. Quem já teve problema na sua família? Levanta a mão. Graças a Deus que algumas pessoas nunca tiveram problemas, né? Graças a Deus. Mas na sua família, você não escolheu seu pai. Você não escolheu sua mãe. Você simplesmente tem seu pai, sua mãe, seus irmãos. E você tem que aprender a conviver com alguém muito diferente de você. A pedir perdão, a reconciliar. Porque é família. Aí quando chega... Eu não sei se acontecia com você. Por exemplo, tá aqui, eu e meu irmão, né, quando era criança, assim. Aí vinha um amiguinho assim da rua, eu tava brigado com meu irmão. Brigado com ele. Mas chegava um amiguinho da rua e começava a brigar com ele, na mesma hora eu fazia as pazes. Na mesma hora eu ia defender meu irmão, porque é meu irmão. Vocês estão entendendo? A igreja tem dessas coisas. É feito Leninha e Keila. Uma vez aqui compartilhando com a gente aqui na reunião, disse que elas saem para caminhar, irmãos. Lá, e quando elas saem para caminhar no módulo, é assim. Às vezes elas brigam. E elas chegam e começam ali rodando e uma fica com a cara da outra. Aí elas pegam um no sentido, outro no outro. Aí cruza. Eu tô brincando, tá? Tô exagerando aqui. Aí cruza assim, ó. Depois assim, ó. Cruzou, aí uma olha pra cara da outra. É agora? Não. Então vou cruzar de novo, né? Aí na segunda volta, quer saber?
Faz as pazes, daqui a pouco estão andando junto de novo. Sim, menina, e aí? Aquele outro assunto. Não é mais ou menos isso? Porque é família. A gente discute, a gente briga, mas a gente se ama. Porque é família. Quando é empresa, aí não, você demite, você se pede para sair. Mas isso aqui não é empresa. Isso aqui é uma família. Não tem como. A gente tem que sofrer as agruras da companhia ardilosa e difícil dos nossos irmãos. E pedir misericórdia e graça a Deus que nos ajude a suportarmos, a crescermos, a amarmos como Jesus. Ou você acha que com Jesus foi diferente? Porque Jesus teve uma hora que olhou para os discípulos e disse assim: até quando eu vou sofrer vocês? Até quando eu vou sofrer vocês? Rapaz, era difícil lidar com aqueles homens. E Jesus sofria a convivência com eles. Mas por que ele sofria? Porque ele amava. E a primeira característica do amor, repita comigo, o amor é sofredor. Se você não está sofrendo para estar com seus irmãos, você não ama. Você não ama. Você quer o conveniente, o fácil. Mas está escrito aqui na palavra. 1 Coríntios diz muita coisa para a gente. Paulo repreende eles severamente, chama de crianças, de infantis, de necessidades de leite, não de alimento sólido. Aqueles irmãos ficaram na infância espiritual, eles não amadureceram, o tempo passou e eles ficaram ali, eternizados na mediocridade da infância. Eles não evoluíram, não cresceram. Não podiam comer comida sólida, irmãos, coisa boa é comida sólida espiritual. Coisa boa é quando Deus se revela para você de uma forma mais profunda. Mas, lamentavelmente, tem muita gente que não está experimentando coisas mais profundas de Deus, porque estão limitadas numa infância, numa eterna infância espiritual. A gente vai lendo Coríntios, a gente vai vendo tanta coisa. Vejam, eles se gabavam, esses irmãos se achavam iluminados. Eles se achavam sábios e instruídos. Em 1 Coríntios, capítulo 3... versículo 18, diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, ou melhor, nesse século, é isso mesmo, faça-se astuto para tornar-se sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Eram pessoas que tinham uma eloquência, uma sabedoria, uma inteligência, mas estavam agindo de forma infantil. Versículo 1 Coríntios 4, versículo 6. A gente vê que Paulo começa a repreender os irmãos porque eles estavam entrando em conversas que não tinham cabimento, que estavam fora do propósito e do projeto que Deus estabeleceu para eles. E Paulo corrige aqueles irmãos. No capítulo 4, versículo 6, essas coisas, irmãos, eu apliquei figuradamente a mim, a mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso. Aprendam uma coisa: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um, em detrimento de outro. Ou seja, alguns ultrapassam o que está escrito e a gente fica no emaranhado de coisas que não tem nada a ver com o que é fundamental, o que é proposital de Deus. E aí, de repente, a gente perde o foco, e eu vou falar, eu mesmo, Saulinho aqui, confesso, já perdi muitas vezes o foco. Já entrei em questões tolas e desnecessárias, que não precisavam entrar. Para quê? Para causar o quê? Que tipo de sensação?
Para mostrar que eu sou mais inteligente? Mais perspicaz, percebi coisas que ninguém viu? Que tolice, isso é vão! Isso passa, isso é vaidade! Aquela igreja de Corinto recebeu admoestações de Paulo, capítulo 4, versículo 14. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. E olha, os irmãos estavam recebendo lapada ali, mas Paulo diz para eles: queridos, eu não quero envergonhar vocês, entendam. Eu não quero trazer constrangimento, nem dor, nem pesar. Mas entendam uma coisa. Pelo contrário, eu estou repreendendo e admoestando como meus filhos amados. Irmãos, qual é o filho que o pai não corrige? Se você é o filho e não quer correção, se você não quer correção, você não é filho. Não. Você é bastardo. Bíblia diz isso. Se a gente não quer correção, a gente não é filho. Não se comporta como filho. É natural que o pai corrija, repreenda. E olha, a Bíblia diz que não tem repreensão boa. Não tem repreensão que no momento seja motivo de alegria. Quando a gente é repreendido naquele momento, que a gente é corrigido, a gente não gosta. Mas a Bíblia diz que é para o nosso bem que Deus nos corrige. Irmãos, como pastor aqui, eu preciso corrigir a igreja. E não é fácil para mim corrigir um negócio que eu não gosto. Eu quero que esse vídeo aqui seja assistido por todos os irmãos. E reassistido. Quem diz amém? Amém. Porque a gente precisa ser um. Para a glória do Senhor. Deus que teve... Foi Deus que teve a ideia de me trazer para cá. Foi Deus. Fazer o quê? Me trouxe para cá. Às vezes, hoje eu mesmo fico me perguntando, meu Deus, mas como é que é? Eu não sei direito, irmão. Sinceramente, eu não sou perfeito. Eu sou um pastor que eu vou falar um negócio para vocês. Não é fácil. A gente sabe os desgastes, as lutas, as tribulações. Quando sair daqui hoje, já tenho para onde ir. Eu já tenho uma casa onde eu vou repreender um demônio. Quando sair daqui. E é assim que funciona. E eu não sei, meu Deus, eu fico, Senhor, me capacite. Mas claro que eu não sou perfeito, eu vou errar. Deus colocou na liderança de vocês um cara que não é perfeito. Mas que vez por outra vai precisar corrigir. Ou vocês vão procurar um pastor perfeito para corrigir vocês. Tem um. Jesus, amém? Amém. Tem um. Mas na misericórdia e graça dele, ele faz com que a gente também seja corrigido por pessoas imperfeitas. Eu tenho muito a crescer nesse assunto aqui. Saulinho, tenho muito a crescer. Eu não cheguei à completude disso aqui, não. Porque o meu coração, vou falar para você, vou falar logo de mim. Meu coração é enganoso. Eu sei que no meu coração, e às vezes a gente precisa passar pelo deserto para ver essas coisas. Tem muita coisa ruim. Desejo de afirmação. Tem. No meu coração. Ciúmes. Meus irmãos ali estão indo para tal igreja. Já fica enciumado. Ou vocês acham que não tem isso em mim? Claro que tem. Invejas. Aquele grupo está crescendo, aquela igreja é uma bênção. Mas poderia ser assim também, né? Vocês acham que não tem isso no meu coração? Eu vou logo confessando porque eu sou barro e peço misericórdia a Deus. Senhor, tenha misericórdia desse teu servo. Que eu, se não fosse tua graça, eu não prestava para nada. Porque se for falar de mim, vou falar das minhas fraquezas. Não se trata de mim. Não é por causa de mim ou minha liderança. Queridos, não se trata de mim, tá? Se trata de Cristo. Quem diz amém? Amém. É de Jesus. A nossa conversa aqui não é por causa do pastor, não. A nossa conversa aqui é por causa de Jesus.
Aqueles irmãos viviam ultrapassando o que estava escrito. Aqueles irmãos eram imorais. Capítulo 5, versículo 1. Você vê tanta imoralidade naquela igreja. Que havia pecados não confessados. A gente vê litígio entre os irmãos. Capítulo 6 agora, 1 Coríntios 6. Versículo 1. Olha que horror, gente. Olha que horror que havia em Corinto. Briga dos irmãos. 1 Coríntios 6 e 1. Aventura-se algum de vós, tendo questão um contra o outro. Vejam que esse era o tema de Corinto, tá, gente? Era o tema da carta. Eram as divisões. A submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Ou seja, o que é que estava acontecendo? Os irmãos estavam brigando de um jeito, irmãos. Os irmãos estavam discutindo de uma forma que até colocar na justiça estavam colocando uns contra os outros. Já imaginou? Um irmão da igreja colocando outro irmão da igreja na justiça? Tem essas brigas dentro de Corinto. E Paulo corrige, irmãos. Versículo 7, capítulo 6, versículo 7. Paulo diz assim, irmãos, o fato de haver litígios entre vocês, ou como diz aqui, o só existir entre vós demandas, isso já é uma completa derrota para vocês. Por que vocês não sofrem o dano? Por que vocês não sofrem a injustiça? Mas vós mesmo fazeis a justiça e fazeis o dano. Isto aos próprios irmãos. Irmãos, que triste isso. Como é triste quando isso acontece, irmãos. A igreja de Corinto estava dominada por isso. Por que vocês não sofrem o dano? Por que vão causar essa vergonha ao evangelho, sendo tão desunidos? Não tem ninguém que padeça e sofra o dano propositadamente. O que é sofrer o dano, irmão? Sabe o que é sofrer o dano, irmãos? É uma pessoa dizer assim no coração, quer saber? Eu vou sair perdendo para que Cristo ganhe. Não vou envergonhar o nome de Cristo. Meu irmão está agindo assim comigo, né? Meu Deus, tu está vendo. Mas eu não vou. Não vou. Vou dar outra face. Vou dar a segunda milha. Eu não vou. Eu vou sofrer o dano. Irmãos, eu mesmo testemunho para vocês de situações na minha vida que eu saí perdendo, irmãos, para que Cristo ganhasse. Saí perdendo para que o evangelho não fosse envergonhado. E às vezes um prejuízo financeiro gigantesco. Coisas que aconteceram de meu pai, tem misericórdia, Senhor. Mas colocar na justiça um irmão meu? Tem de tudo, tá, irmãos? Aqui na igreja de Corinto tem de tudo que você puder imaginar. Era muita injustiça uns com os outros, irmãos. Havia divisão nas famílias. E aí vem 1 Coríntios capítulo 7. Paulo tem que falar e ensinar a igreja que marido não tem que se separar da mulher. O negócio estava tão sério lá que as divisões começavam dentro de casa, irmão. Era marido deixando mulher, mulher querendo deixar marido, e Paulo falando ali, não se separem. 1 Coríntios capítulo 7. Aí vem outro caso, 1 Coríntios 10, do 23 ao 33. 1 Coríntios 10. Haviam aqueles que se sentiam livres e desprezavam os outros que criam de outra forma. Irmão, preste atenção. Olha o que diz esse texto aqui. Primeiro, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar seu próprio bem, mas sim os dos outros. Repita comigo, eu não devo buscar meu próprio bem, mas o do outro. É assim que tem acontecido? Versículo 29. Consciência, eu digo,
não a tua propriamente, mas a consciência do outro. Versículo 32 diz: não vos tornei causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que muitos sejam salvos. Olha o objetivo e o foco de Paulo. Eu estou renunciando o tempo todo. Uma pessoa madura, espiritualmente, ela está renunciando o tempo todo. Ela não está buscando o seu próprio interesse, ela está buscando o interesse de outros, para que muitos sejam salvos. Deus quer isso. Isso é a palavra do Senhor para nós. Temos muitos para serem salvos. Mas o diabo está fazendo a festa. Porque ele quer levantar um, levantar o outro, levantar o outro, levantar o outro contra os outros. Com todo tipo de pensamento de divisão. E se isso não aconteceu com você, vai acontecer, porque o diabo, ele vai fazer isso. Já fez comigo? Ele vai tentar levantar um contra o outro, contra o outro, contra o outro, contra o outro, contra o outro. O nosso adversário não está brincando em serviço. Ele está fazendo de tudo para destruir a igreja do Senhor. E não só aqui, viu, irmãos? Todas as comunidades. Meu amado congrega onde? Você congrega? Ah, certo, bênção. Lá não é diferente. Na Assembleia de Deus não é diferente. Na Presbiteriana não é diferente. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, não é diferente. Sempre o inimigo vai querer colocar situações para que esse povo não entre em conformidade. Porque nós juntos, irmãos, em conformidade de pensamento, nós somos uma bomba atômica no inferno, irmãos. Eles eram egoístas. Se eles ceavam, eles nem lembravam dos outros, irmão. Está aqui, 1 Coríntios 11, 17. Quando eles começavam a cear, eles nem lembravam que irmãos ainda não estavam chegando, não vinham. Comiam tudo. E os que chegaram por último não comiam nada. Eles só pensavam neles mesmos. No capítulo 12, eles se achavam importantes demais. Cheios de dons. E Paulo vai corrigindo. Gente, preste atenção. Vocês são cheios de dons, amém. Mas a gente tem que ter ordem no culto. Porque um quer se sobressair e o outro se sobressai e ninguém é edificado. E existe aquela confusão de dons. Até nisso havia divisão. Até na manifestação dos dons. Eles não tinham uniformidade, não tinham unidade. Não tinham. Aí Paulo vem agora, prestem atenção, irmãos, corrige de forma poderosa. 1 Coríntios, capítulo 13. Quem diz amém? Amém. Aleluia. Graças a Deus que temos 1 Coríntios, capítulo 13. Porque do capítulo 1 ao capítulo 13, a gente só vê Paulo mostrando para os irmãos quantas divisões e situações de egoísmo haviam manifestas entre eles, quanta carnalidade e infantilidade. Mas quando chega no capítulo 13, Paulo chega para os irmãos e dá a receita de bolo, a receita do sucesso espiritual para os irmãos. 1 Coríntios 13, ainda, capítulo 12, versículo 1. Não, capítulo 12, o último versículo, 31. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Existe um caminho mais excelente, que é o caminho do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ou seja, vai ser só barulho. Você pode falar a língua dos homens e dos anjos. Se você não ama, é só barulho. É só barulho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tanta fé ao ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, é insignificante, eu não serei nada. Ainda que você tenha caridade, viu, irmãos? Você tenha um ministério social forte. Ainda que eu distribua todos os meus bens.
Ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Ou seja, tem pessoas que são tão leais à religião que até o corpo delas é queimado. Se joga, homem bomba, se joga ali para acabar com tudo. Porque ela acha que aquilo é o certo. Mas não tem ali amor, querido. Se não tem amor, nada disso se aproveitará. Versículo 4. O amor é paciente. Em outras versões, é sofredor. O amor é sofredor, é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se orgulha, não se ufana, não se ensoberbece, não se gaba, não se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente, ou seja, não é grosseiro. Não procura os seus interesses. O amor não se exaspera, ou seja, não se irrita. Não se ressente do mal. O amor não fica ressentido. Tem gente, irmãos, tem gente que fica tão ressentida na igreja, qualquer coisinha, já olha com o irmão com um olhar diferente. Já bloqueia o irmão no WhatsApp. Já passa a falar mal do irmão pelas costas. Gente ressentida, que fica ruminando desgraça. Ao invés de estar ruminando a palavra, fica ruminando o pecado dos outros, o erro dos outros, a injustiça dos outros, o orgulho dos outros, irmãos. E aí Paulo vem corrigindo, ensinando os irmãos acerca do amor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor, repita comigo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Jamais acaba. Aleluia. E Paulo continua falando. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte nós conhecemos, em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aí Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino. Pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de menino. Porque agora nós vimos em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior desses é o amor. Quem diz amém? Amém. Vamos vencer a divisão, irmãos, com o amor de Jesus. Vencer as situações entre nós com o amor. A arma que nós temos aqui mais poderosa é o amor. Repita comigo, a arma mais poderosa contra o diabo é o amor. Quer vencer o diabo na sua vida, irmãos? Ame. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e suporta tudo e qualquer coisa. Não é egoísta, não é avarento. O amor não se exaspera, não se irrita, não ressente do mal. É paciente, é benigno. Não arde em ciúmes, não se ufana, não se gaba, não se ensoberbece. Vou terminar fazendo algumas perguntas para você. Você vai fazer essa pergunta para você. Existem pessoas com as quais eu me sinto mal quando chego perto delas, aqui? Pessoas que Deus quer que você aprenda a amar e perdoar? Pessoas que são diferentes de você. Elas não pensam como você. Mas Deus colocou elas na sua vida para você aprender a suportá-las, a amá-las, a perdoá-las, a ancorá-las, a encorajá-las. Segunda pergunta. Existe algum sentimento negativo em mim? Alguma coisa que eu percebo, aquele mal-estar, sabe? Aquela coisa que não vem do trono de Deus, não. Não. Vem da minha carnalidade, da minha humanidade, das minhas fraquezas, das minhas frustrações, do meu passado. Essas pessoas que muitas vezes até erraram com você. Pessoas que convivem aqui com você.
Será que você já falou mal dessas pessoas para alguém ou dessa pessoa para alguém? Você não foi diretamente essa pessoa conversar e se abrir, expor o teu coração. Você foi falar mal para outras pessoas. Discordar dessa pessoa, não diante dela, ou pessoalmente, e depois, na ausência dela, guardar o coração dela. Não. Você foi falar mal dela para outras pessoas, plantando a discórdia, plantando a divisão. Quarta pergunta. Você já insistiu alguma vez em se aproximar dessa pessoa? Já convidou ela, por exemplo, para jantar com você? Ou agora você pensou, Deus me livre? Já fez a sua parte para que haja unidade? Ou você acha que a unidade vem sem etiqueta de preço? Irmãos, a unidade ela não vem sem etiqueta de preço. A etiqueta de preço da unidade é o nosso sacrifício, é a nossa renúncia, é o amor. Não vem assim não, de mão beijada não. Deus quer ver a gente perseverar em amor. E por último, você já passou pela sua cabeça que você pode estar sendo usado pelo diabo? Ou dando lugar ao diabo com sentimentos terríveis que causam divisão na sua mente e ao redor de você? O diabo, o nosso adversário, não está brincando em serviço. Vamos ficar em pé, irmãos? Senhor, nessa noite, Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos pela Tua verdade, nós pedimos que o Senhor nos conserte, todos nós. Eu coloco a mim mesmo, Senhor, aqui, diante da Tua palavra. Conserta o meu coração. Tira de mim toda a animosidade para com as pessoas, toda dificuldade de me relacionar, toda dificuldade de perdoar, toda dificuldade que eu tenho, Senhor, no meu coração, de abrir o meu coração, de conversar com as pessoas, de pedir ajuda ou até de ajudar. Conserte o meu coração, Senhor. Conserta a tua igreja, Senhor. Começa a fazer uma reforma dentro de nós, para depois fazer uma mudança através de nós. Que o teu Espírito trabalhe no nosso coração, porque existe muito, Senhor, muito dentro de nós que precisa do Senhor. Muito que precisa ser mudado, como aquela canção que a gente canta. Então, Senhor, em nome de Jesus, age, Senhor, poderosamente dentro de nós, Senhor. Traz conserto à tua igreja, Senhor. Traga cura aos nossos corações. Que não tenha aqui várias mentes e várias palavras. Que aqui seja uma mente e uma palavra. A tua mente e a tua palavra. Obrigado por essa noite. Obrigado pela tua igreja. Nos dê uma semana de paz. Em nome de Jesus. Amém.